Mesmo nos ambientes de trabalho mais desafiadores, o desempenho consistente e confiável do sistema de combustíveis é possível. A chave para isso são boas práticas de manutenção. Antes de olharmos as orientações de manutenção passo a passo para a filtragem de combustíveis, aqui vão os pictogramas impressos nos filtros de combustível Donaldson. Não use ferramentas. Lembre-se de que ferramentas poderão amassar os compartimentos do filtro. Além disso, não use filtros giratórios com compartimentos amassados. Limpe a base do filtro. Lubrifique a guarnição. Aperte com a mão. Encha com combustível, lembrando de encher o filtro com combustível limpo no lado sujo do filtro. Não cometa o erro de colocar combustível sujo no tubo central do filtro. Termine de apertar o filtro com o número de voltas designado nos ícones do filtro. Abra a válvula do separador de água do filtro de combustível, drene e feche. Isto indica um separador de água do filtro de combustível Twist and Drain. Esses pictogramas de reciclagem indicam a importância do descarte adequado. Siga suas orientações ou leis regionais que regulam o descarte de filtros. Ao realizar a troca de filtros de combustível, utilize um pano limpo. Para evitar a contaminação do combustível, assegure-se de que o combustível a ser usado durante a instalação do filtro esteja limpo e que tenha sido armazenado em um recipiente protegido com tampa. Antes da instalação, se for um separador de água de filtro de combustível com dreno, drene o filtro usado. Desparafuse e remova o filtro usado. Remova a guarnição do filtro usado se ainda estiver presa à base. Remova a guarnição usada da vedação da rosca se estiver presente. Limpe a base ou cabeçote de montagem do filtro com um pano limpo. Para instalar um novo filtro giratório, assegure-se de que o filtro novo não esteja danificado. A seguir, siga as seguintes etapas. Se o fabricante recomendar, encha o novo filtro com combustível limpo no lado sujo do filtro. Aplique uma fina camada de óleo de motor na guarnição do novo filtro. Não use graxa. Além disso, assegure-se de nunca usar combustível para lubrificar a guarnição. Combustível não lubrifica como o óleo. Instale uma nova vedação de rosca se seu sistema o exigir. Alinhe a vedação do filtro à base de montagem ou cabeçote e gire o novo filtro até que a guarnição toque a base. Siga as instruções no pictograma do filtro para obter a especificação final do torque de aperto. Não use uma chave de boca no filtro para apertá-lo. Aperte somente com a mão. Prepare o sistema de combustível seguindo as instruções de preparação para remover todo o ar do sistema de combustível. Isto é feito para minimizar o tempo de início requerido após a troca do filtro. Depois da instalação, ligue o motor, verifique se há vazamentos e corrija a origem dos vazamentos se eles forem observados. Em conjuntos com o bujão, assegure-se de substituir também a guarnição do bujão. Vamos resumir as etapas de serviço apresentadas. Inspecionar o novo filtro. Se o filtro for um separador de água com um dreno, drenar a água. Remover o filtro usado e a junta de vedação. Remover a vedação da rosca e instalar um novo lacre. Limpar a cabeça de montagem do filtro. Preencher o filtro. Lubrificar a junta de vedação do filtro. Alinhar os fios do filtro ao receptor. Instalar o novo filtro conforme as instruções. Sistema de combustível principal. Ligar o motor e verificar se há vazamentos. Para filtros com cavidades, assegurar-se de que a junta de vedação da cavidade foi substituída. Agora falaremos sobre os passos para a troca do filtro de cartucho. Existem diversos tipos de filtro de cartucho e carcaças. Primeiro, para a troca de filtros de cartucho sem metal, siga os passos abaixo. Afrouxe a tampa lentamente. Ao começar a afrouxar a tampa, a válvula abrirá e permitirá que o combustível seja drenado para fora do compartimento. A seguir, remova a tampa e o cartucho ou o conjunto do elemento. Remova a guarnição da base se estiver presente. O cartucho deverá estar preso à tampa quando for removido. Desencaixe o cartucho da tampa e descarte-o de acordo com as orientações locais de descarte. Remova o anel O-ring usado da tampa. Limpe a tampa e o recipiente com um pano limpo. Para instalar, encaixe a nova guarnição ou anel O-ring na tampa.
Coloque o novo cartucho do filtro na tampa e instale uma nova guarnição na base, se necessário. Recoloque a tampa com o filtro de cartucho e aperte-a ao torque adequado conforme as instruções do ícone ou siga as orientações do fabricante. Prepare o sistema de combustível seguindo as instruções de preparação para remover todo o ar do sistema de combustível. Isto minimizará o tempo de início requerido após a troca do filtro. Depois da instalação, ligue o motor. Verifique se há vazamentos. Para filtros de cartucho tipo Davco, siga os seguintes passos. Remova a tampa de abertura e abra a válvula para drenar o combustível abaixo do nível do gargalo. Remova a cobertura e o gargalo. Remova o filtro de cartucho, cobertura da vedação e tampa de abertura e descarte-os adequadamente. Se o anel isolante da base do cartucho se soltar e permanecer preso ao pino, remova-o e descarte-o. Usando um pano limpo, limpe a cobertura, o gargalo e a vedação no corpo processador do combustível. Verifique se o anel isolante está no lugar no fundo do filtro de cartucho e instale o novo cartucho. Instale a cobertura de vedação, depois instale a cobertura e o gargalo. Aperte o gargalo manualmente. Preencha a cobertura com combustível. Encaixe a nova tampa de abertura na tampa de abertura e aperte manualmente até que ela volte ao lugar. Ligue o motor. Quando o sistema de lubrificação atingir pressão operacional normal, aumente a RPM do motor por 1 minuto. Lentamente, abra a tampa de abertura até que o nível de combustível atinja 1 polegada ou 25 mm acima do gargalo. Como passo final, aperte manualmente a tampa de abertura. Vamos resumir as etapas de serviço apresentadas. Drenar o combustível, água e sujeira da vasilha e fechar o dreno. Afrouxar a tampa lentamente. Remover o filtro usado e a junta de vedação. Limpar a área de vedação e tampa da carcaça. Instalar e lubrificar os O-rings, juntas de vedação e lacres da carcaça. Instalar o novo filtro conforme as instruções. Sistema de combustível principal. Ligar o motor e verificar se há vazamentos. Agora, aqui algumas dicas para o sistema de combustível. Qual o conselho para evitar problemas de desempenho do motor relacionados a impurezas no combustível? Drene a água de seu filtro principal diariamente ao abastecer. Tenha um conjunto sobressalente de filtros de combustível caso receba uma carga de combustível ruim. Lembre-se de que, se o filtro entupir, ele está realizando seu trabalho de reter contaminantes prejudiciais que poderiam resultar em reparos mais caros. Nunca alterne para filtros menos efetivos para obter uma vida útil mais longa do filtro. Isto reduzirá a vida útil da bomba e do injetor de combustível. Ao usar seu próprio tanque de armazenamento de combustível, lembre-se de que remover contaminantes antes que eles cheguem ao veículo é a primeira etapa do processo de boas práticas. Portanto, assegure-se de ter filtragem efetiva no tanque de armazenamento. Consulte seu revendedor Donaldson sobre filtragem de combustível em grandes volumes. Se estiver usando biodiesel, assegure-se de que seu fornecedor de combustível atenda aos padrões atuais de combustível. Assegure-se de que seu motor é compatível com a concentração ou porcentagem de biodiesel que deseja usar. Note que, se deseja mudar de combustível diesel comum para biodiesel, é preciso que esteja ciente dos possíveis efeitos do biodiesel. Os depósitos do motor que são liberados ao mudar para biodiesel podem entupir os filtros. Se planejar mudar de combustível, limpar seu sistema antes da mudança para biodiesel ajudará a evitar ou minimizar despesas adicionais de manutenção. Qual é a diferença entre filtros de combustível principal e secundário? Geralmente, filtros principais são usados para separar água e partículas maiores, eficiência de 10 a 50 micron, enquanto que filtros secundários servem para a filtragem final, eficiência de menos 3 a 15 micron. Filtros principais frequentemente têm média de filtragem tratado, como a mídia Syntec da Donaldson, para fornecer desempenho de separação de água. Filtros secundários são normalmente de média de filtragem de celulose não tratada ou puramente sintético. Essas diferenças relacionam-se principalmente com os requisitos de separação de água impostos a filtros de combustível principais. Todos os filtros de combustível principais têm um dreno?
A maioria dos filtros de combustível principais tem drenos que permitem que o operador drene a água que foi separada pelo filtro. Também é recomendado que verifique quanto de água é removida a cada drenagem e ajuste a frequência de drenagem de acordo. Como é possível garantir que um filtro de combustível de reposição tem a classificação correta de micron para a tecnologia usada em um sistema de injeção e motor particular? Ao substituir seu filtro de combustível, assegure-se de usar a substituição recomendada específica ou um equivalente direto de um fabricante de filtro de boa reputação em que confie. 5. Usar filtros pós-venda anularão minha garantia? As garantias do fabricante do equipamento permanecerão em vigor ao usar filtros Donaldson. Caso o equipamento seja danificado como resultado do uso de um filtro Donaldson, então a garantia da Donaldson será aplicada. Estas informações de manutenção são fornecidas como orientação de boas práticas. No entanto, elas não se destinam a substituir as instruções de manutenção fornecidas pelo fabricante de seu motor ou veículo.